Oi pessoal, eu sou o Shang. eu sou o Song. E não é aula, fiquem tranquilos. Hoje a gente vai finalmente fazer um vídeo que todo mundo pediu e a gente estava adiando, que é como se aproximar de um coreano. Eita. Mas antes disso, se inscreve, compartilha, comenta, curte, divulga. Chama as amigas pra assistir esse vídeo pra ver se tá certo mesmo, vai né? ser bom? Vamos ver. Vamos lá. Bom, gente, antes de começar esse vídeo nosso, que é como se aproximar de um coreano, vamos tomar algumas considerações. Ele tá baixando a cabeça porque tá aqui, tá? É o nosso colinho que tá. Mas então, primeiro, gente, é um tema muito polêmico, é um tema difícil de abordar, né? Então a gente pensou muito, a gente planejou e pra tentar não fazer coisa errada, tá? Não somos especialistas porque a gente sabe dar aula de coreano só, então... Gente, tá? Mas nós tivemos nossa juventude, nossas emoções, nossas aventuras e a gente quer passar um pouco disso pra vocês, tá? Sobre a nossa ótica. Gente, se alguém entender alguma coisa errada, gente, a gente já pede desculpa agora no começo. Nosso foco não é tentar, sei lá, prejudicar ninguém, tá bom? É tentar ajudar essa aproximação. Porque, gente, sinceramente, a gente vê que tá sendo feito muito errado, tá? Bom, e por isso vai ter um pouco de, né, do que a gente passou, experiências meio que próprias, mas daí generalizadas, tá Isso. bom? Assim, é muito ruim generalizar, porque cada caso é um caso. Depende da pessoa. Exato. Mas aí a gente vai tentar pegar o que é mais comum, porque é mais provável que você encontre essa coisa mais comum, tá? Porém, cada caso é um caso. Tipo, não existe fórmula do sucesso, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa, gente, é o nível de coreano que a pessoa é, tá? Que é isso? Que é isso? Que é isso? É que tipo de coreano você encontra aqui no Brasil? Então, Existem tipos. Né? existem tipos, gente, tá? Ó, novamente, gente, a gente tá generalizando tudo, mas assim, você vai ver que faz sentido. Primeiro, gente, é assim, o coreano, aquele coreanaço, né? Que ele praticamente não fala português, só fala o coreano. Que a gente chamava, né? Não sei se ele ainda chama, eu acho. De corebão. Corebão ou corebona. Corebão tá? ou corebona. Que é aquele cara que ou nasceu aqui, só que só conviveu com coreanos e acaba meio que tipo falando mais o coreano do que o português, até entende, ou até aquele caso que nasceu na Coreia, morou lá um tempo e veio pra cá pra trabalhar, pra morar, e aí o cara ou a menina não fala o português, tá? Então, gente, essa é uma pessoa praticamente coreana, tá bom? Agora vou falar os outros níveis. Agora tem aquele coreano misturado com brasileiro. Só que aí eu me encaixo nesse grupo, que eu sou os dois, só que eu acho que muitas vezes eu tenho uma cultura mais coreana. Então ele seria o coreano brasileiro. Isso. Coreano primeiro. Coreano primeiro, tá. Aí agora, descendo um nível, teria aquele brasileiro coreano. Brasileiro primeiro. Que aí, não sei se o Shang sou eu. se encaixa, mas eu acho que se for encaixar, ele fica mais perto desse brasileiro coreano. Tá. E tem aquele último, que é o brasileiro brasileiro. Totalmente brasileiro. Que o formato, assim, a aparência física... A aparência não muda, não. A aparência não muda. A aparência não muda, ele continua sendo um asiático normal. A personalidade. A personalidade, tá? Isso a gente vê que tem uns coreanos... eu vou dizer entre aspas isolados, tá? Que não estão em São Paulo, estão em outras cidades, né, do Brasil. E aí eles não têm colônia coreana pra conviverem e eles conviveram desde criança somente com brasileiros. Somente com brasileiro. Então é muito difícil ele realmente ter um jeito assim de agir coreano. Então eles são os brasileiros mesmo. Aí, gente, entre nós assim, né, o que usava na época, não sei se ainda usa hoje, quando não é coreano, a gente costumava chamar de do quê? Gaida. É um termo pejorativo japonês, né? Que na verdade é gaidin, acho, só que aí a gente usa, tipo, de uma forma geral. Quem não é coreano é gaida. É pejorativo, tá? Não mas, pra usar gente, entre nós, dentro da nossa colônia, a gente usava só pra poder, tipo, categorizar, entendeu? Tipo, mas nada de, assim... zoar. De zoar, de ter preconceito, assim, é só categorização, tá bom? Vamos lá, gente. Agora tem esses 4 níveis, né? Desde o coreano até o brasileiro. Só que aí, vamos analisar um pouquinho mais profundamente o que é que cada um desses níveis, tipo, tem de cultura, né, tipo, como é que eles agem, como é que eles saem, qual que é o rolê, etc. Então, vou falar aqui alguns aspectos que a gente vai analisar. Vamos analisar música, rolê, que é tipo assim, os lugares que as pessoas frequentam, né, etc. Quais são os tipos de comida, que aí cada desses acaba comendo mais. Tem o fator igreja, tem esse negócio de grupos, que a gente vai explicar, tá? E essa questão da aproximação varia muito dependendo de cada um desse grupo. E por último,
talvez a gente fale ou não, mas sobre vestimenta. Mas vamos lá. Então vamos falar de música, né? É meio que intuitivo, gente. Aquele coreanaço, ele vai ouvir o funk, ele vai ouvir o samba, sertanejo. Gente, não vai ouvir. Não vai ouvir MPB, não vai ouvir. Ele não vai conhecer. Então, se você curte sertanejo, esse tipo de música brasileira, e quer tentar se aproximar de um coreanão, gente, aí já trava bastante por causa desse requisito, tá? Mas vamos lá. Ele não vai conhecer por falta de interesse mesmo, tá? Isso. Porque ele vive num ambiente que só tem coisa coreana. Isso. Bom? É que nem você faz o contrário. Pega um brasileirão que nunca ouviu nada e joga o K-pop pra joga ele. o K-pop. Não, gente, ele não vai odiar. Não vai gostar. Muito provavelmente vai odiar. Tá, agora vamos falar de música nos outros 3 níveis. Aquele coreano brasileiro, que é mais coreano pra brasileiro. Gente, aí é uma mistura. Eu ouço muito música coreana. Muito, assim, muito. Música brasileira, até ouço, até conheço, até sei várias músicas de cor. Só que é muito difícil, por exemplo, no YouTube eu acabar digitando ou acabar baixando uma música brasileira. Eu acabo usando mais as coreanas, entendeu? Mas não é que eu não conheço, tá? Aí agora... No meu caso não, né? No caso que é brasileiro-coreano... que é mais brasileiro, né? Se vocês pegarem meu Spotify, eu tenho uma pasta de música coreana, que é muito pequena, e o resto das minhas pastas é música brasileira e americana. O resto. E é o que eu só ouço. Música coreana eu ouço... Alguma outra. Ele tem. Então... Tá. Mas eu conheço bastante porque eu ia muito pra Noreban, que vai ser o próximo aí. Aí beleza. Aí só pra fechar nesse quadro, então, de música, né? Aquele brasileiro, né? Que é coreano, mas só que ele é brasileiro de cultura. É capaz dele nem saber falar coreano. Isso. Então, música menos ainda. Isso. Tá? Ele realmente podem considerar como um brasileiro. Isso. Beleza? Próximo, rolê. Rolês. Rolê. Gente, aquele coreanão, né? Corebão? Vamos falar corebão. Tá, corebão, vai, pra simplificar. Ele vai andar onde? Ele vai andar onde tem coreanos. Tem coreanos. Gente, tipo assim, não é que é regra, não é que ele nunca vai andar pra passear em algum outro lugar diferente. Ele vai, né? Só que num sábado típico, ele vai acabar indo nos mesmos lugares, onde só tem coreano, entendeu? Que é onde? Aqui em São Paulo é tipo no Bom Retiro, sei lá, na Aclimação, Santana. Esses são os lugares, né? Paraíso. Pra jantar, pra beber, Isso. Pra ir pro Noreban. Isso. Aí agora, você que tá numa cidade aí, né, que não seja São Paulo, se você perceber, se tiver algum corebão aí, ele vai andar sempre nos mesmos restaurantes, nos mesmos lugares. Né? Então, aí agora, aquele coreano brasileiro. Eu também eu frequentei bastante esses lugares que só tinha coreano. Porque, gente, eu era mais da colônia. Eu era mais dentro do círculo ali do meio coreano, tá bom? Aí agora... aí então eu ia praticamente nos mesmos lugares que os coreanos. Que os corebões. Só que de vez em quando eu enjoava. Aí a gente, vamos pra um bar diferente, vamos pro restaurante diferente. Só que é muito raro. Era raro. Muito raro. É tipo, a cada 3 vezes acaba indo num lugar diferente. O resto é sempre no mesmo lugar. Aí agora... Eu comecei na colônia, que nem junto com o Song, com outros amigos e amigas. E depois eu me distanciei. Aí comecei a só frequentar... bairros, regiões que é normal, só frequentado por brasileiro. E também japonês, né? Japonês. Mas assim, tinha bares que eu ia que eu era o único oriental. Assim. Exato. Aí agora no último nível daquele brasileiro, aí gente, não é que ele nunca vai, tá? Mas é muito mais comum. Vamos dar um rolê? Aí ele vai falar, vamos num bar tal, vamos no, sei lá... Ele nunca vai optar por, vamos no Bom Retiro, vamos num restaurante coreano, vamos no Noreban. Não, um coreano assim, bem brasileiro, nunca vai escolher ir pra esses lugares. Quando ele tá num grupo de amigos que é mais coreanos, aí ele meio que é forçado. Só que o cara vai lá meio que mal contra a vontade, tá? É meio engraçado. Tá, beleza. Próximo. Comida. Aí, gente, vocês estão entendendo qual que é a dinâmica aqui, né? Quanto mais brasileiro ou mais coreano, é meio que tendenciona a pessoa.
Então, comida é a mesma coisa. O coreano, ele vai querer ir em restaurantes coreanos pra comer coisa apimentada, pra tomar sopa, essas coisas. Principalmente ele vai curtir comida apimentada. Isso. O cara vai saber comer, viu? Isso. A mulher, o homem vai saber comer. E sente essa necessidade. Eles falam que é Comer, refrescante. Porque comer kimchi, comer essas coisas ardidas. Assim. Aí a gente não vai descer tudo. Vocês entenderam, né? Tipo, é a mesma coisa de rolê, essas coisas. Tá? Agora, igreja. Agora esse aqui é um fator meio assim, até controverso. Mas assim, grande parte aqui dos coreanos que moram aqui no Brasil frequentam alguma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, tá? Aí, é meio que lá dentro que eles acabam, tipo, formando os grupos de convívio, meio que de amizade, porque né? vocês acabam fazendo atividades junto todo final de semana, às vezes alguma ação social, viagem missionária, então... os coreanos lá acabam fazendo esses círculos de amizade. Isso. E, hoje em dia, as igrejas coreanas, elas são muito mais abertas a brasileiros, tá? Tem cultos em português, por aí vai. Antigamente, quando a gente era criança, não era, tá? Aí, tipo, até um fator engraçado. Tipo assim, o culto pros nossos pais, na idade dos nossos pais, é o culto em coreano. Coreano. Aí agora, o culto pra gente, né, na época... É em português. Era em português, entendeu? Era tipo outros coreanos brasileiros que falavam português e ministravam um culto em português. Tudo em português. Então, se alguém quiser conhecer, aí, procurar. nesse aspecto, tipo, vamos falar assim, igreja, aí, tipo, não tinha tanta distinção assim, se você é muito brasileiro ou coreano, meio que todo mundo ia, entendeu? Tipo, grande parte, tá? Então, isso Mas não muda você muito. via que quem era corebão ia no culto em coreano. Isso. E por quê? Porque não sabe falar português. Ou fala muito pouco, prefere ir no coreano. Aí, tipo, por exemplo, também depende do tamanho da igreja. Se é uma igreja pequena, meio que todo mundo anda junto, porque não tem muitos grupos. Agora, uma igreja gigante, acaba se formando os grupos. Aí, como é que os grupos se formam? Meio que natural que os corebões se juntem, os brasileiros se juntem e quem tá no meio que se junta. Tá bom? Beleza. Agora, vamos falar desse negócio de grupos, né? Que já tá meio ligado. É isso, gente. Cada um, até mesmo dentro da nossa colônia, né? Do pessoal que a gente já convive, tem uns grupinhos. Então, eu, o Abraão e mais 3 amigos... Oh, desculpa. O Shug. Eu, o Shug e mais 3 amigos, a gente era um grupinho. Entendeu? Aí, só que eu também tinha um outro grupo de amigos. Só que esses 2 grupos às vezes não se misturavam. Entendeu? Por quê? É questão de ponto de vista, de semelhanças, de objetivo, tipo assim, sabe? Níveis de zoeira. Nível de zoeira, tipo, um monte de coisa, entendeu? Não se junta. Aí, gente, e mesmo eles se conhecendo, todo mundo se conhece, mas os grupos meio que não se misturam. Não é. A gente já saiu, mas não se mistura. Acaba não batendo, sei lá, sabe? Aí, gente, isso é bem diferente do Brasil. Por quê? Por mais que... Não, no Brasil também tem seus grupos, né? Cada um tem a sua turminha. Só que você vai num rolê, num bar, em algum lugar, a chance de se misturar é muito mais alta. Tipo, o brasileiro é muito mais tipo, vamos trocar uma ideia, tipo, não importa quem você seja. Só que aí, no rolê coreano, meio que você anda com um grupo. Aí você tá numa mesa ali, até você troca ideia, né? Se você conhece quem tá ali do lado, só que meio que, tipo, os grupos não se misturam. Vamos juntar a mesa aí. Tipo, muito difícil isso acontecer. Beleza? Beleza. Aí liga pro próximo tema, que é esse negócio de aproximação. Que é o objetivo do vídeo, aproximar. Por que a gente tá falando disso? Porque é bom você entender todos esses aspectos pra você meio que conhecer a pessoa, tá? Então, pra você se aproximar, gente, não é tão mais fácil ou que aqui no Brasil. É mais difícil, querendo ou não, até mesmo pra nós. Coreanos que, né? A gente não consegue se infiltrar em qualquer grupo. O que precisa infiltrar, ter? Entrar como espião e infiltrar. Mas o que precisa ter? Precisa ter meio que alguém no meio, uma ponte. Uma ponte. Pra conectar. Aquela pessoa em comum que conhece tal. Aí, vamos marcar o rolê? Aí, vou chamar um cara tal, tipo, você deve conhecer. Isso é muito comum na Coreia, fazerem isso. Você conhecer pessoas novas lá por essa ponte. Você já fez também muito isso. Direto. Eu conheci muitas pessoas lá que são super amigas minhas até agora por causa dessas pontes. Um conhece o outro, aí ele leva pro rolê e aí você acaba conhecendo. Então isso acontece aqui também, tá? E dessa forma é mais fácil você se aproximar. No Brasil também tem isso. Tem, claro. No Brasil também tem essa coisa de, me ajuda lá, vamos sair em 2 em 2, aí tipo, você me ajuda, não tem um negócio assim, questão de relacionamento. Tá. E é isso, gente. Então, pra você se aproximar, você tem que analisar vários... Analisar qual tipo aquela pessoa é, tá? Primeiro passo, então,
conseguiu identificar que tipo de coreano é. Você não vai identificar isso Na hora, não. de vista. Você vai ter que conversar um pouco com a pessoa, né? Você consegue, a gente até consegue, porque meio que já conhece, né, quase todo mundo, pela vestimenta já consegue perceber também, tá? Então, não achem que é fácil até mesmo pra gente, tá? Você tem que ter essa ponte num bar. Se você chegar chegando na mesa das pessoas, é até desrespeitoso, a pessoa vai até te olhar meio assim, tá? Você tem que meio que chegar na manha, devagar, é meio que isso, tá bom? Na manha. Aí, só pra continuar aqui, eu vejo nos bares muita, coisa errada acontecendo. Agora meio que um mini quadro de o que não fazer. Aí a gente tá lá no bar sentado, né, eu, os amigos, pá. Aí a gente vê um grupo de mulheres brasileiras entrando no bar, tá? Aí elas geralmente estão super bem vestidas, beleza, estão arrumadas, todo mundo vai bem vestido. São atraentes, não vamos entrar muito nesse sentido, tá, nesse aspecto. Aí só que aí a gente vê que claramente elas estão dando muitos sinais, do falem com a gente, olha, estamos aqui, gostamos de coreanos, por causa dessa coisa da cultura tá crescendo tudo, e os bares aqui, os locais coreanos tá aumentando o número de brasileiras e brasileiros que vão lá. Aí, o coreano já entendeu o que tá acontecendo, entendeu? Então, ele fica até meio acuado quando vocês chegam agressivamente. É melhor até esperar, jogar uma outra olhada, assim, da mãe direta. Não precisa ficar, secando. Secando, passando na frente, indo no banheiro várias vezes, fica fazendo esse negocinho, assim, sabe? Você dá uma outra olhada. Se o cara, se interessar, né, ou aquele grupo se interessar, eles mesmos vão, vão tentar se aproximar, entendeu? Vocês vão sentir. Aí meio que é de cada um. É uma regra básica desse jogo. Nunca força a barra. Isso. Nunca seja direto. Nunca chega, chegando, entendeu? Aí, gente... Aí eu vou falar um lado negativo, tá? Por que isso acontece no ambiente coreano aqui em São Paulo? Se começa a forçar a barra, a pessoa vai ficar acuada. E ela não vai reagir de forma positiva. Sabe por quê? Porque a colônia toda tá lá. Toda a colônia vai estar vendo a ação dele. E a ação que ele tomar ali vai virar fofoca. Isso. Então imagina, gente, tá num bar coreano. Tem 4, 5 mesas com um grupo de coreanos sentados. Aí depois entrou 2 grupos de brasileiras ali, sei lá, ou brasileiros. Aí, gente, como todo mundo se conhece, né? Lembra que a gente já falou desse negócio de tag de identificação? Nome, igreja, com quem anda, idade, essas coisas. Todo mundo se conhece, gente. Aí... é um pouco ruim, mas essa questão de fofoca no mundo coreano, vai concordar comigo, vai muito rápido. Então, se eu levantar e ir pra aquela mesa, gente, todo mundo vai olhar. Mesmo se não olhar, tá olhando meio que assim, ó. Tá? Todo mundo vai perceber, todo mundo vai fofocar. Aí vai falar, mano, olha quem ele... Por isso que eles não vão reagir assim, da forma que você espera. Tá. Tá bom? Beleza. Então, isso foi o primeiro passo. Identifique que tipo de coreano é e... não force a barra, né? Na hora de aproximar. Aí você deve estar perguntando, mas como é que eu vou identificar como é que o cara é sem conversar com ele? Vocês falaram que não é pra chegar? Aí, gente, meio que... vamos lá, alguns aspectos que ajudam. Vestimenta, tá? Não vamos falar de quem se veste melhor, não, mas tem jeitos de se vestir. Se vocês verem as novelas, etc. Vocês sabem como o coreano tá se vestindo hoje em dia. Isso. Que é totalmente diferente de mim do Song, A gente tá vestido que nem qualquer brasileiro. Na Coreia acho que agora tá uma coisa mais larga, né? Uma grande, cabelinho assim, né? Cabelinho tudo dividido no meio. Cabelinho aquele 4x4, né? Dividido, assim meio enrolado. Então, isso já é um ponto que dá pra perceber. A coloração da pele também. Geralmente os coreanos são um pouquinho mais claros. Não, mas você tem amigos aqui que são coreanos. Não, coreano. Ah, não. Coreano são mais claros. Tá. Mas isso vai depender da pessoa, não é regra. Aí outra coisa, Mas o outro ponto, além da vestimenta, é a roupa. É o que a pessoa tá falando. Isso. Porque você vê o grupo de coreano lá, aí você vai conseguir ouvir a conversa deles, que eles vão estar lá berrando, bebendo, bêbado lá. Aí, se estiver falando só em coreano, aí pronto, você já toma. O coreano é bom. Se estiver misturando... aí pode ser o coreano brasileiro, pode ser o Song. Porque aí vocês vão ver que usa algumas palavras pra falar em coreano. Em coreano. Aí agora tem aquele grupo totalmente brasileiro. Só tá falando em português. Você vai ver que a gíria, o jeito de falar é totalmente brasileiro. Aí você sabe identificar. Aí vai ser eu.
Aí, tipo, outro ponto da vestimenta, tipo, aqui no Brasil, a gente usa uns shorts, tipo, até a altura do joelho, mais ou menos assim. Mas na Coreia também usam. Não, na Coreia tá mó curto, tá mó pra cima. Tá mais curto ainda, é verdade. Então, reparem, né? Dá pra pensar em algumas coisas antes, aí você já consegue identificar o grupo. Porque assim, vocês reconhecem as vestimentas das novelas e os coreanos, óbvio, vão estar querendo seguir a tendência lá da Coreia de moda, né? Então, eles vão acabar meio que se vestindo igual, parecido. A gente aqui também tem uma influência, porque a gente acaba também vendo novela, essas coisas, né? Só que aí a gente dá uma brasileirada na vestimenta. Acho que a minha influência é mais americana, viu? Eu também acho. O jeito dele eu acho que é bem mais americano se vestir. Aí o meu eu acho que é tipo bem aquele brasileiro coreano daqui, um coreano brasileiro. Mas beleza, gente, é isso, tá bom? Se você acha que você tá vendo muito, você vê muita novela coreana, aí você sabe, não, eu manjo dos coreanos, tem que fazer assim como se faz nas novelas, gente. Não, por quê? A novela é o quê? É tudo falso, gente, é tudo pra novela, né? Então... Que nem novela brasileira, você sabe como é, bem a aproximação forçado. no mundo real é bem mais diferente, tem que ser bem mais medido, você tem que pensar. Beleza? Bom, agora que vocês já entenderam o que é esse negócio de níveis coreano, níveis, né? né? Essa coisa de identificar, vamos abordar mais 3 temas. Três tá? temas, tá? Que é importante falar. Atrelados à identificação, Isso. depois que você conseguir identificar. Beleza. Aí, vamos falar sobre idade, tá? Gente, basicamente é isso. Até antes de você, né, da pessoa entrar na faculdade, meio que existe uma regra na cultura coreana. Regra imposta pelos pais rígidos, Isso. tá? Rígidos demais. Isso. Aí depende também se os pais vão ser mais Não ou são menos rígidos coreanos. ou não, tá? Mas na regra geral aqui os pais são rígidos. Que é não namore antes da faculdade. Por quê? Eles meio que tem essa coisa que acha que acaba atrapalhando o seu foco na hora de estudar. Estudos. Depois que passa da faculdade, né, você entrou em alguma, sei lá, aí, gente, o jogo muda. Aí, tipo, eles até começam a impulsionar. No começo da faculdade, até não. Mas, tipo, se você fica muito tempo sem, né? Aí eles vão achar que você é esquisito. Aí, tipo, vão falar, ué, cadê? Tipo, tem aquela pressão, entendeu? Tá? Então é... E, gente, uma coisa até engraçada é que antes da faculdade, tipo, galera não se arruma. Então, nossa, é aquela coisa de novela. Isso aí é bem real. Gente, não sei se vai dar pra colocar, mas, tipo, se vê se a minha foto antes e agora, nossa, concorda ou não? Tipo, ninguém me reconhece, gente, hoje em dia. As mulheres também passam por um monte de transformação. Faz cirurgia, faz o Sangapur, né, que é aquela dobrinha. Isso, aí eu vou fazer uma palhinha na Coreia. Isso, todo mundo me falou lá que, como presente de formatura do colégio e ingresso em faculdade, os pais pagam cirurgia plástica para as meninas. Uhum. Seja, tipo, alguma coisa na Alguma maçã, coisa pequena, alguma coisa no olho, nariz, né? Tipo... Isso é bem comum lá. Aí hoje em dia fazem até, porque coreano estuda muito, aí tem muita gente usa óculos. Aí é muito comum na Coreia em darem um negócio de miopia, né? Eu não sei o nome. Laser, né? Cirurgia de laser lá. Tá? Então, antes da escola, gente, você vai ter muita dificuldade, né? Você é uma adolescente que tá na escola e gosta de um coreano ou coreana, é difícil, gente, porque ele vai ter essa pressão dos pais. Assim, ele tem a pressão dos pais, mas nada impede de namorar escondido dos pais. Mas, assim, é difícil ele falar pros pais, eu acho, tá? Isso, não vai poder abrir. Ele não vai poder abrir o jogo porque ele ainda é menor de idade, os pais só querem que ele estude, então assim, não é que não dá pra namorar, mas o problema é que vai ser ruim esse ponto. Beleza? Aí, gente, quando entra na faculdade e no trabalho, aí muda. Os pais até começam a impulsionar, até tipo querer, tipo, esperar conhecer alguém. Só que aí a gente volta pra questão dos pais depois. Agora. Agora. Na verdade, agora. Agora, gente. Agora outro ponto é os pais. Por quê? Vai ter aquele pai que é corebão mesmo, né? Tipo, que é muito provável por causa da idade, né? Que eles são imigrantes de primeira geração. Que vai ser um filho corebão. Ou filha corebona. Que aí, pela influência do pai, o filho acaba falando só coreano em casa, tendo mais, tipo, uma mente, uma cultura mais coreana. Então, esse tipo de família é muito difícil você tentar se relacionar de uma forma mais séria, que leve a namoro, a casamento, tá bom? Gente, não estamos falando aqui de questão de ficar. Aqui tá? não tá falando ficar. Ficar, você fica com quem você quiser. Não tem jeito. A gente tá falando aqui de como se aproximar de uma forma séria. Aproximar. Ou até amizade também. Isso. Tipo, não necessariamente relacionamento. Tá? Agora, aqueles pais que são meio que mistureba, um pouco coreano e um pouco brasileiro, que eu acredito que é mais o caso do Shang, que o pai dele... Não, coreano brasileiro? Não, o seu é bem coreano. Os meus são bem coreanos, gente, bem coreano. O meu é coreano brasileiro, misturado.
Porque o pai dele fala português. Então, ele também... Eu acabei de ouvir eles falando no telefone. Eles falam em português. Tá. Só que o pai dele meio que... Eu tava vendo, ele responde meio que em coreano e em português. Meu pai mistura às vezes. Aí, gente, aumenta a sua chance de poder se relacionar com essa pessoa. Por quê? Aí, gente, aí tem o último nível que é aqueles pais brasileiros, né? Aí, gente, é bem mais fácil. Não importa. Gente, por quê? É intuitivo. Comunicação. Comunicação. Nesse meio termo aí, por exemplo, o primeiro nível, que é só corebão, realmente não dá. Porque você não vai conseguir se comunicar. Mesmo que você aprenda coreano com a gente bastante, ainda vai ter, assim, um pouco de dificuldade. Então, aí, nesse aspecto, se você sabe coreano, aí realmente vai depender de caso a caso, né? Se os pais... não são aquela família coreana fechada que só aceita ter genro ou nora coreana, ou não, né? Ou são um pouco mais abertos. Já o outro extremo, que é o brasileiro, pais totalmente brasileiros, até pais que nasceram aqui, aí gente, é livre. Isso não tem seria essa questão de, não, tem que ser coreano, não, tem que ser, não. Isso não seria a gente, nós, quando a gente, né, for mais velho, tiver nossos filhos, a gente que é tipo meio que a gente vai ser todo aberto de nossos filhos. Aí, gente, não vai ter essa distinção, mas é natural porque nossos pais acabaram de chegar da Coreia, entendeu? São a primeira geração, tipo, vieram de lá. Então, agora, esse meio termo, que é os pais que são meio coreano, meio brasileiro, né? Por que é um pouco mais difícil? Que acho que essa é a maioria da colônia, né? Que é um pai meio brasileirado e mãe, às vezes, não. Por que aqui é mais difícil? Porque, às vezes, o pai pode estar de boa, mas a mãe não. Ou o contrário, a mãe pode estar de boa e o pai não. Então, esse tipo de pais é um pouco mais difícil, tá? De você se aproximar pensando num relacionamento sério e casamento. Bom, o vídeo cortou e agora a gente meio que tá voltando, tá? Que acabou a bateria aí. Mas então, só pra fechar o assunto dos pais. É isso, gente. Quanto mais coreano, é mais difícil a probabilidade de você se relacionar. Gente, porque... E tipo, na visão deles, eles têm um certo preconceito, mas é mais um medo, gente, de não conseguir se comunicar e achar que a pessoa brasileira não vai conseguir se adaptar à cultura. Tipo, comidas totalmente diferentes, meio que exóticas, apimentadas, tipo, entendeu? Então, aí o filho não vai comer comida coreana. Aí acaba distanciando. Os netos não vão provavelmente falar coreano tão bem. Esse é um pouco de medo, assim, de perder a cultura, né? Para esses pais mais coreanos. Tá bom? Então, fechou esse assunto. Agora, último tópico. O último tópico é um pouco relacionado também relacionado a pais, mas assim, quando o pai vai aceitar não, né? Quando o seu filho ou filha traz a nora ou o genro, eles vão olhar muito para a questão da formação da pessoa e, mais do que a formação, o esforço que a pessoa tem, assim, na vida, no trabalho, entendeu? E o que é isso, né? Vou explicar melhor. Se o seu filho, esquece se é coreano ou brasileiro, tá? Você é uma pessoa normal. Se o seu filho traz uma namorada que não faz nada da vida, você vai gostar? Mas isso em qualquer cultura, Isso em qualquer cultura, não vai gostar. Só que na coreana é um pouco mais pesado isso. Por quê? Porque vocês sabem, a sociedade coreana é muito voltada para que você estude, né, se esforce na vida, faça curso. Isso é um fato, viu, gente? Não é, valoriza muito a educação. Que foi um dos fatores também que a Coreia cresceu e onde está. Então, assim, você quer ter um relacionamento mais sério com algum coreano ou com alguma coreana, espere que os pais vão querer saber dessa parte da sua vida relacionada à educação e trabalho, e eles vão pesar muito se você é uma pessoa esforçada e dedicada, tá? Não tem jeito isso acaba até sendo uma lei, uma regra. E é uma lei. E só para complementar, eu acho que em alguns casos, tá? Em uma porcentagem menor, perguntam também bastante o que os pais fazem. Porque acham que influencia toda a vida da pessoa. Com certeza. Isso, tá? Só que, se for pesar os dois, é muito mais importante você. Por quê? É você que a pessoa vai casar, né? Tipo, os pais são os pais, cada um é um. Vai casar. Então, se você, tipo, se esforça, você, tipo, sabe, mostra que a sua vida foi bem corrida, batalhada, gente, muito provável, independente de qual raça você for, que você ganhe muitos pontos. Isso em qualquer cultura, né? Só que na cultura coreana isso é acentuado. Isso. E aí tem um outro lado, que acho que o Song a gente nem comentou disso, que me veio à cabeça agora. Tem pais coreanos que vão gostar de noras, isso estou falando pra mulher, tá? Noras que são boazinhas, são honestas, são pessoas boas, sabe? Isso também pesa muito. Tá? Além da educação. Tipo, eles almejam
ter uma nora perfeita. Isso, exato. Não tem o que falar, tem que ser perfeito. É impossível. Tanto pra homem, tanto pra mulher. Não dá pra você ser perfeito. Impossível. E aí na Coreia tem esse negócio muito de, né, aqui também, de você tem que ser o melhor em tudo. Tem que ser bom nos esportes, nos estudos, tem que saber fazer as coisas de casa, tem que respeitar bem os pais, né? Tipo, gente, é impossível isso. É tudo. É impossível. Então, aí gente, só pra complementar, cada caso é um caso, tá bom? Não é porque a gente tá falando que tem essas regras que assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Não, gente, depende muito. Eu tenho amigos coreanos que acabaram namorando e se casando com brasileiras. Não foi fácil, gente, já adianto, não foi fácil. Alguns casos mais fáceis que outros. Aí, gente, foi tipo assim, é jogo, né, tem que trazer pro fogo. É chegar e apresentar, e falar pra casa, né? Tipo, trazer pro fogo. Apresentar pros pais, se jogar no fogo. Aí, gente, teve casos que deu certo, teve casos que não deu certo, normal. Não é impossível. Só que a gente vê que nos casos que deu certo, era muito porque a família olhava a pessoa, seja homem, seja mulher. E também a família era um pouco mais abrasileirada. Isso. Aí tem esse fator também. Agora uma família coreana, gente, muito difícil. Muito difícil. Tá? Desculpa dar essa notícia ruim, mas se for mirar numa coreana, num coreano, mano, tenta mirar aquela cultura, aquela pessoa que seja mais abrasileirada. Misturada. Isso. Porque aí suas chances aumentam muito. A chance é maior. No coreano é 5%, agora no coreano brasileiro é 45%. Acho que até 50%, sei lá, ou até mais. Mas vocês entenderam, né? É brincadeira, gente. O que a gente falou todo nesses vídeos, nesses vídeos não, tudo que a gente falou nesse vídeo, a gente tentou trazer um pouco do que a gente sabe, mas também generalizando um pouco, tá? Muito, né? Mas nada no mundo pode generalizar. Então, tem casos e casos. Mas essa é a conclusão. Mas na maioria é assim que funciona. Não sei se vocês comentam, já comentaram, esses níveis de assuntos que a gente falou, mas, gente, eles são bem importantes, na nossa opinião, para você tentar se relacionar com uma pessoa de uma forma mais séria. Beleza? Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa novamente se a gente acabou falando alguma coisa um pouco fora, a gente generalizou, não foi a nossa intenção. Nossa intenção era querer ajudar essa aproximação. Só dar um pouco mais de informação. Isso, né? gente, porque, querendo ou não, pais coreanos, vai acontecer, gente. Talvez não na nossa geração, mais difícil, mas vai acontecer, gente, tá? Então, espero que tenha ajudado. Se você gostou, compartilha, chama suas amigas, tá? E a gente vai continuar com o nosso curso de coreano. E a gente não é hit conselheiro amoroso. Hit é Will Smith. Não somos psicólogos, não somos nada do tipo. É do Will Smith. Não somos nada do tipo, tá? A gente só queria ajudar com o nosso ponto de vista. Tá bom? Beleza? Então, gente. Obrigado, até uma próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Ó o Cote aí. Ele concorda também. Olha que engraçado, gente. O cachorro dele, por ele ser mais brasileiro do que coreano, né? Entre aspas, tá? O cachorro dele responde só em português. Só em português. Agora, o meu cachorro, né, as minhas cachorras em casa, como meus pais que cuidam, etc., elas só respondem em coreano. Tá bom, gente?